Hoje a gente vai falar sobre este livro aqui, Scrum, a arte de fazer o dobro na metade do tempo. E eu quero fazer uma associação disso daqui com comunicação. Então, se você é uma pessoa que gosta de produtividade, que quer melhorar a sua produtividade, ou se você, além disso, tem times, vamos conversar, porque esse papo vai ser joia. Olha só, nesse livro aqui, eu vou ler alguns pedaços do livro porque eu acho que eles ajudam, tá? Então, nesse livro aqui, ele explica que antigamente, e até hoje, na verdade, em algumas empresas, as empresas elas trabalham da seguinte forma: elas têm um projeto e aí elas vão fazendo, até que a entrega do projeto esteja ok, e aí eles entregam. Aí vai para o cliente. Aí o cliente olha, analisa aquilo e fala: mas eu preciso que ajuste isso. Aí volta para você ou para a empresa. Aí você faz ajuste e vai de novo. Fica esse vai e vem. O que que acontece com isso? A produtividade cai. Você gasta muito tempo, muito esforço, muito dinheiro despendido nisso e dá para ser de um jeito diferente. É aí que entra o Scrum. Então vamos entender aqui o que que ele coloca, né? Ele fala o seguinte, que com o Scrum, você faz com menos gente e menos tempo, mais resultados com qualidade melhor e custos menores. E o motivo pelo qual essa estrutura funciona é simples: a forma como as pessoas trabalham na realidade. Aí ele fala assim: o termo vem do rugby e se refere à maneira como um time se une para avançar com a bola pelo campo. Tudo se alinha: posicionamento cuidadoso, unidade de propósito e clareza de objetivo. Tradicionalmente, a gerência quer dois elementos em qualquer projeto: controle e previsibilidade. O resultado disso é uma quantidade imensa de documentos, gráficos e diagramas. As pessoas gastam um tempão em planejamento e, no final das contas, o que acontece é, como o mundo não é cor-de-rosa, às vezes os planejamentos não dão certo. Então, com isso, as empresas elas acabam não tendo essa previsibilidade, porque no meio do caminho acontecem muitas intercorrências. Então, o que que ele traz aqui, né? Ele fala: o Scrum acolhe a incerteza e a criatividade, cria um alicerce para o aprendizado, permitindo que as equipes avaliem o que já criaram e de que forma o criaram, o que é igualmente importante. Porque tem muitas vezes que as pessoas elas acham que basta entregar, mas não, tem um jeito certo de entregar às vezes. Imagina que eu tenho aqui esse mouse. Aí fala assim: "Ah, me faz um mouse". Tá, pode fazer qualquer mouse. Não, mas eu quero este mouse nesse formato, nesta anatomia. Então, o como importa, tá? A estrutura do Scrum procura aproveitar a maneira como as equipes de fato trabalham, fornecendo ferramentas para se auto-organizarem e otimizarem em pouco tempo a rapidez e a qualidade do trabalho. Rapidez e qualidade. Lembra que o que ele falava aqui, né? Que ele queria ter noção de previsibilidade, ele queria ter, certo? E ele queria saber como que estava andando as coisas, a qualidade da entrega também. Então, ele fala que no Scrum a ideia é simples. Quando começamos um projeto, por que não verificar a intervalos regulares se ele está indo no caminho certo e se aquilo é realmente o que as pessoas querem? Com isso, o que que acontece? Você consegue fazer ajustes mais rápidos. O grande problema de projetos é que as pessoas falham em se comunicar. Então, elas vão fazendo e entregam. Só que elas esqueceram de checar se era exatamente desse jeito. Uma vez, eu estava conversando com o dono de uma empresa de tecnologia, que eu fui lá, fazer uma proposta de melhoria de comunicação. E a gente estava conversando, a gente estava na fase de diagnóstico, e ele falou assim, uma vez, ele contando o caso, né? Uma vez, um cliente contratou um serviço, e aí
Os meninos de TI foram fazendo, fazendo, fazendo e beleza, entregaram o trabalho para o próximo departamento. Mas o cliente não sabia disso. Aí o que aconteceu? O cliente ligou para a pessoa que era o contato do cliente e falou: Caramba, vocês falaram que vocês iam me entregar tal evolução do projeto e até agora nada. E o rapaz foi lá e falou assim: Não, espera um pouquinho, daqui 10 minutos eu te ligo para te dar um feedback. Foi lá no departamento de TI e falou assim: Olha, a gente está com o projeto atrasado, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa falou: Não, mas a gente já entregou isso daí já faz uma semana. Aí ele falou assim: Mas por que vocês não avisaram? Ué, mas a gente entregou. Tá, mas o cliente não sabia, nem eu sabia. Ué, mas a gente entregou. Essas foram as respostas. Então, o que que se vê aqui? Que o projeto está truncado, ainda que uma parte do departamento tenha agido dentro do prazo, lá na ponta para o cliente deu problema porque teve ruído de comunicação. Eu falo que uma das coisas importantíssimas de se analisar, que é uma coisa que eu faço aqui na Wonderflow para os meus clientes, é entender o fluxo de processos e entender o fluxo de comunicação dentro dos processos. Porque se o processo está claro, mas a comunicação não flui, o que acontece é que lá na ponta isso vai estourar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a partir daí, a gente detectou esse ponto falho para fazer o ajuste. Vamos continuar aqui. Ele fala assim: o nome disso é ciclo de inspeção e adaptação. Porque você verifica e se você precisa adequar, você faz os ajustes. Então você não tem que esperar todo o projeto andar para lá no final falar agora vamos fazer a grande apresentação para o cliente. Isso é muito comum na área de tecnologia, mas isso pode ser aplicado em todas as áreas de 99,9% dos serviços no mundo, tá? Aí ele coloca aqui: os resultados do Scrum são equipes que melhoram consideravelmente a sua produtividade. E isso tem uma razão óbvia. As pessoas melhoram a produtividade porque elas alinham a comunicação, elas alinham os desejos, elas alinham as necessidades. E aí, ele fala o seguinte, né? Existem algumas etapas, tá? Deixa eu achar aqui para ler para você. Ele fala assim, ó: essa metodologia permite que as equipes recebam um feedback quase imediato do trabalho realizado. No Scrum, chamamos esses ciclos de sprints. O início de cada ciclo acontece uma reunião para planejar o sprint. A equipe determina a quantidade de trabalho que acredita ser capaz de realizar nas 2 semanas seguintes. As tarefas são selecionadas a partir daquela lista de prioridades e anotadas em post-its que são colocados na parede. A equipe resolve quantas tarefas será capaz de executar durante o sprint. O que que a gente está percebendo aqui? Que tem planejamento, que tem acolhimento, ou seja, você ouve o time, você entende, tem clareza, todo mundo consegue entender, olha, entendemos o que tem que ser feito, vamos priorizar, conseguimos fazer tantas tarefas. E as pessoas agem. Dentro do método Akida, que é o método que eu desenvolvi aqui na Wonderflow, acolhimento, clareza, direção e ação, você percebe que isso se aplica inclusive no Scrum. Então, hoje, como você está gerindo a sua empresa? O que que você está fazendo no dia a dia aí? Talvez a sua empresa permita alguns ajustes para que você melhore a produtividade. Aí, vamos entender o seguinte, né? Esse desenho está muito bonito, mas se a comunicação for falha, você já vai ter uma perna manca aí no processo. Então, no final do sprint, os integrantes do grupo se reúnem e mostram o que conseguiram realizar naquele tempo, num sprint, tá? Que vai ser de 15 dias aqui no caso. Analisam quantos dos post-its foram de fato concluídos. Será que escolheram tarefas demais e não conseguiram concluir todas?
Será que foram poucas? Então, eles conseguem ter essa noção para também entender qual é a velocidade do time. E aí, uma coisa legal de trazer aqui é o seguinte, que pessoas trabalham em velocidades diferentes. Com isso, você começa a conhecer mais as pessoas que fazem parte do projeto, como que cada uma trabalha, a velocidade de cada uma para você, que é o detentor do contato, a gente vai chamar, eu vou explicar os nomes aqui para vocês, mas a pessoa que é responsável pelo, por fazer a interligação entre o cliente e o time, ele consegue determinar de uma forma mais clara o andamento do processo, do projeto, aliás, porque ele vai entender como que as pessoas funcionam no time, qual é o nível de maturidade e a velocidade de cada um. Então, as pessoas discutem não o que fizeram, mas sim como fizeram. E aí elas se perguntam assim: como podemos trabalhar melhor em conjunto no próximo sprint? Com isso, elas conseguem entender de quem que elas vão precisar de ajuda, o que que não está claro, o que que precisa perguntar para o cliente, por exemplo, se tem alguma coisa que tem que ser feita que não está claro para o time, tá? Isso tudo vai fazendo com que as empresas elas se tornem mais ágeis. O Scrum, ele é uma ferramenta que a gente chama de ferramenta de gestão ágil. E aí eu falo o seguinte, que quem ainda não adotou esse sistema, provavelmente está deixando dinheiro na mesa. E mais do que isso, as pessoas que não conseguem ter assertividade na comunicação, elas também acabam patinando no processo. Porque as reuniões que acontecem do Scrum são reuniões diárias de 15 minutos. E nessas reuniões, você imagina um time ter 15 minutos para falar o que está acontecendo. As pessoas precisam de assertividade, elas precisam de clareza, porque senão a pessoa vai querer começar a falar e daí vai, e aí ninguém mais consegue falar. É sempre regra ter até 15 minutos de duração a reunião diária. Se está tendo mais do que isso, é porque tem pessoas que não estão sabendo se comunicar. E aí elas têm que ser trabalhadas. A partir dessa informação, aliás, dessas informações, você já consegue começar a pensar: será que eu posso colocar Scrum no meu time? Como que eu posso fazer isso? Por quais projetos eu vou começar? Quais são as habilidades que as pessoas têm ou deveriam ter para este projeto? E aí você começa, testa, pega um projeto, entende a necessidade do cliente, traz para dentro, conversa com o seu time, divide as tarefas de cada um, né? É o owner que a gente fala, né? Product owner, o dono do projeto, né? E tem o Scrum Master. Então, aqui você vai entender quem é o dono do projeto, quem é o organizador do time, que é o Scrum Master, e aí as pessoas que trabalham em células. E sempre olhar para de que forma que você consegue tornar o time cada vez mais ágil e mais independente. Isso é comportamental, isso é proatividade. Mas uma liderança que presta atenção no seu time é uma liderança que consegue aplicar essa metodologia e ver mudanças. Porque você está de olho em cada um, você consegue saber aonde você, como líder, precisa dar suporte, que você tem que conectar com quem. Com isso tudo, a agilidade aumenta consideravelmente. Então, esse aqui é um livro que eu falo que vale a leitura, porque ele começa a te dar muita clareza de muitas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para você se tornar uma pessoa mais produtiva mesmo, né? Então, ó, ele fala aqui, ó, o Scrum Master. Na época da primeira equipe de Scrum, eu lhes mostrava com frequência um vídeo do time de rugby All Blacks se preparando para a partida. O All Blacks é um time lendário da diminuta Nova Zelândia, é uma equipe transcendente. Antes de cada partida, eles realizam o haka,
uma cerimônia de guerreiros maores. A haka, que é a dança de guerreiros, que energiza as pessoas que estão prestes a enfrentar uma batalha. Através de batidas dos pés e das mãos e canto em sincronia, movimentos ritualizados que significam cortar a garganta do inimigo, você vê homens comuns se transformando em algo mais, algo maior. Eles invocam um espírito guerreiro que não aceita derrota e nem desânimo, tá? Então, foram necessárias, ele conta aqui, foram necessárias algumas exibições do vídeo, mas chegou um momento em que os programadores, ligeiramente fora de forma da minha equipe, começaram a falar sobre como eles poderiam ser daquele jeito. Eles listaram 4 aspectos que mereciam ser imitados. O primeiro era a concentração intensa na meta, gerada e energizada pelos cânticos maores. O segundo era a colaboração extrema, então braços e corpos unidos em direção ao mesmo objetivo. O terceiro era o ímpeto de destruição, ou seja, qualquer elemento no caminho deve ser eliminado. E o quarto era o entusiasmo de todos quando qualquer integrante do time conseguia avançar com a bola. Vamos fazer um paralelo disso daqui, né? A concentração. Se você coloca muitos ruídos de informação ao seu redor, a sua concentração cai. Então, olha só a comunicação velada te atrapalhando por aí. Ah, tem som de notificação do celular, tem um monte de coisa na mesa, tem um monte de informação visual. Você vai perder a sua concentração. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, colaboração extrema. Não é aquele negócio do exemplo que eu dei, ah, fiz a minha parte, pronto, acabou. Não, como é que a gente, como um corpo único, deve trabalhar? Como que a comunicação tem que fluir entre nós, entre o time, para que isso realmente dê resultado? E aí, a questão de ter um ímpeto de destruição, ou seja, qualquer elemento no caminho deve ser eliminado para que você, inclusive, mantenha o foco. Então, todas as pessoas ou coisas que estiverem atrapalhando o seu projeto têm que sair da frente. E, por fim, o entusiasmo, que eu falo que é a comemoração. Se você não comemora as suas pequenas vitórias, o que acontece é que você se desmotiva no meio do caminho. A partir dessas informações todas, fica bem mais fácil de você começar a estruturar a implantação do Scrum aí no seu trabalho, na sua empresa ou com o seu time. É claro que talvez você precise de ajuda para isso, ou talvez você precise que o seu time tenha uma comunicação melhor. E caso seja necessário, eu estou aqui para te ajudar. De qualquer forma, vira essa chave em relação à produtividade e à comunicação com o seu time para que os projetos daqui para frente fluam de uma forma mais tranquila, mais segura e mais assertiva. Espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar informações aqui embaixo, vou deixar o link também do livro e o link para a gente poder conversar, entrar em contato caso você precise. A gente se vê no próximo vídeo. Que você tenha muita produtividade, que você tenha uma comunicação muito fluida e que você encontre o seu flow. Um abraço.